Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Do 1º ao 11º, nós faremos essa leitura. Os irmãos, da maneira que se encontram, eu lerei e os irmãos acompanharão a leitura. Texto muito conhecido da palavra do nosso Deus. E diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor nosso Deus, como é bom nós lermos a Tua palavra, Senhor, e como não pode ser diferente, Senhor, quando assim fazemos, nós recorremos a Ti, Senhor, te pedindo por iluminação, que Tu nos ilumines, Senhor, que Tu nos dê entendimento, compreensão da Tua palavra, a fim, Senhor, de que possamos sair daqui hoje, Senhor, abençoados por Ti. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, um dia comum, um dia do cotidiano daqueles homens. Aquele dia começou da mesma forma que muitos outros. Da mesma forma. Era um dia de trabalho, um dia de sair de casa para fazer o que sempre se fazia. Com o mesmo objetivo, o objetivo de trazer o pão para dentro de casa, de pagar as contas com aquilo que se pescava. Era um empreendimento familiar, o empreendimento da pesca. Estavam acostumados a fazer aquilo e faziam aquilo sempre. Só que aquele dia no projeto de Deus seria um dia diferente, um dia para se surpreender. E quando a gente pensa sobre o futuro, sobre aquilo que nós vamos viver, aquilo que nós vamos experimentar, esse texto fala muito sobre uma vida que experimenta do agir de Deus. Essa vida que experimenta do agir de Deus é uma vida que está pronta para se surpreender. Por quê? Porque na realidade, aquilo que Deus opera na minha vida e na tua, foge à nossa condição. Porque aquilo que está dentro, não é, da esfera, da nossa própria condição, isso tudo nós conhecemos, estamos acostumados. Isso tudo nos é familiar. Quando nós experimentamos do agir de Deus, aí nós rompemos com essa esfera, com essa bolha, e por isso
aqueles que vivem segundo o projeto de Deus, a vontade de Deus, eles devem estar sempre prontos e sensíveis para se surpreender. Tem uma frase de Albert Einstein em que ele afirmou o seguinte: aquele que já não consegue sentir espanto nem surpresa, está, por assim dizer, morto. Seus olhos estão apagados. E quantas vezes os problemas da vida, do cotidiano, vão apagando os nossos olhos? E aí a gente vai perdendo a sensibilidade para enxergar, para ver, para se surpreender com a beleza daquilo que é o manifestar de Deus, não é verdade? É. E quando a gente olha para frente, a ideia de que o amanhã vai ser a repetição exata do que a gente viveu hoje. O que a gente viveu hoje parece que não faz sentido. Diz o texto que aquela experiência que eles tiveram naquele dia era uma experiência que, dentro da esfera da normalidade, era mais uma entre várias que já tinham acontecido, que era um dia de frustração, um dia de jogar as redes e não pegar nada, a despeito da técnica, a despeito do equipamento, a despeito do conhecimento, a despeito da experiência. Era dia de colocar tudo, empenhar tudo e não trazer nada. Isso acontece, não acontece? Acontece comigo, acontece contigo. Nós estamos dentro da nossa esfera, da nossa capacidade, da nossa condição. E diz o texto que na beira da praia, esses homens, experimentando justamente isso, a própria condição humana, que tem redes, que tem barcos, que tem experiência, que faz aquilo há muito tempo, mas que coloca tudo, empenha tudo e não traz nada, e não traz retorno nenhum, e a frustração. E aí a gente fica esperando que a nossa vida mude de uma tal maneira que tudo à nossa volta seja diferente. Na realidade, o que aconteceu aqui, aconteceu na mesma praia, aconteceu nos mesmos barcos, aconteceu com as mesmas redes, aconteceu com as mesmas pessoas, aconteceu no mesmo conjunto social. Foi lá que aconteceu, mas aconteceu diferente. Por quê? Porque Jesus estava presente. Diz o texto que Jesus estava ali para pregar, para anunciar, ele estava cumprindo com a sua missão. E aí ele se utiliza do barco, pede o barco emprestado, para se afastar da praia e se afastar daqueles que estavam à beira da praia, para que pudesse ter um alcance melhor, para que as pessoas pudessem enxergá-lo melhor. E diz o texto que quando ele termina, ele se volta para aqueles homens frustrados, num dia comum, num lugar comum, num dia cotidiano. E aí ele propõe algo diferente. Diferente. Pedro, pega os barcos e vamos sair de novo. Para pegar peixes, para vencer a frustração, a angústia da alma humana. E diz o texto que, diante daquelas palavras de Jesus, a postura de Pedro foi a seguinte: entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco, e aí ele utilizou para pregar. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Essa é a lógica. Isso é aquilo que está no nosso controle. Isso é aquilo que a gente sabe, que a gente conhece. E quantas vezes a gente para aí, onde a gente sabe, onde a gente conhece, onde a gente está no controle. Mas aí Pedro foi além. E aí a questão é, surpreenda-se, mas para se surpreender, a gente precisa ir além, que o ano de 2024 seja um ano onde a gente possa ir além.
verdade, a gente lutou, a gente trabalhou, a gente veio no horário certo, inclusive, porque tem um horário certo para pescar. Agora a gente está cansado, porque quando a gente saiu, saímos descansados. E descansado a gente não pegou nada. Agora, cansado, frustrado, será possível? E aí a gente pode dar um ponto final, não pode, na conversa? E aí a gente pode dizer assim, bom, sobre isso nós não vamos falar depois, sobre isso a gente conversa outro dia, porque disso eu entendo, disso eu compreendo. E aí a gente perde a condição de se surpreender com aquilo que não está no nosso controle, a partir do agir de Deus. Mas ele continua, ele não para aí. Que no ano de 2024 você não pare por aí, dizendo assim, não, aqui está a minha condição. Então, se fiz tudo, se realizei tudo, e se o negócio não funcionou, eu venho à igreja, eu ouço Deus falar de novo a palavra do Senhor durante a mensagem, o estudo bíblico na quinta-feira, na escola bíblica dominical. Mas eu parei nas minhas possibilidades. Perdi a condição de me surpreender. Os meus olhos estão apagados. Eu estou morto. A frustração determinou. O ano de 2024 já está decretado de que será um ano que nós vamos repetir tudo aquilo que a gente experimentou esse ano, porque não há nada em nós que possa nos levar mais adiante. Mas ele continua. Ele diz assim, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O que há diferente aqui é a tua palavra. O que há diferente aqui agora é que nós iremos, faremos, nos colocaremos, mas isso tudo se dará a partir da tua palavra. A palavra de Deus capaz de nos surpreender. Avançar para além, não confiado na nossa força, na nossa condição, na nossa capacidade, não, agora confiado na palavra. Olha, aqui está, nos empenhamos, fizemos tudo. Você fez esse ano no trabalho, na profissão, nos estudos, você fez tudo que você podia fazer? Sim, fizemos e estamos falando para o Senhor, mas Senhor, sob a tua palavra, sob a tua palavra os nossos barcos vão se mover de novo. Sob a tua palavra os nossos remos vão se mover nessas águas de novo. Sob a tua palavra, redes vazias serão lançadas de novo. Que maravilha! As palavras de Deus e as minhas redes. Que maravilha! O motor que move o meu barco é a palavra de Deus. Que maravilha! O que me tira da beira da praia, da frustração, da falta de condição, é a palavra de Deus. Que no ano de 2024, o teu cotidiano seja o lugar do agir de Deus. O meu cotidiano seja o lugar do agir de Deus. Sabe, a gente fica esperando que seja em outro lugar, que seja numa outra paisagem, que seja numa outra condição. Não, tudo que nós precisamos é do Cristo conosco, na mesma praia, na mesma família, na mesma mesa, com os mesmos filhos, a mesma esposa, o mesmo esposo. Mas sob a tua palavra, eu vou me surpreender. Porque não vai se repetir o que me traz frustração, o que me impõe medo, o que me deixa na beira do caminho, o que me faz desistir. Irmãos, que 2024, o nosso cotidiano, a boleia do caminhão do Vinícius, seja lugar de manifestar de Deus.
caminhão que a gente entra para trabalhar, para transpirar, do dia a dia, o barco, as redes, ali Deus presente, sabe, gente? Aí aquilo tudo é especial, aquilo tudo se faz novo, diferente, Ele está lá, é sobre a tua palavra que a gente sai para trabalhar, e a gente sai para trabalhar de novo, trazer o pão de cada dia para casa, e o pão é sagrado. Não precisa mudar o cenário. Se Cristo está lá, e se Ele age, ali naquele lugar, será lugar para a gente surpreender. Porque ali o comum se reveste de glória. Comum se reveste de glória, porque ali a gente experimenta muito mais do que arrancar peixe. Arrancar peixe arrancava todo dia, arrancar peixe era função. Diz o texto, começa o texto dizendo assim: eles pescavam porque eram pescadores, uma redundância, mas para dizer quem eles eram, pescadores. Eles não estavam lá naquele dia, eles não estavam lá no momento de lazer, era aquilo que eles faziam, aquilo era a vida deles, pescadores. Arrancar peixe do mar tinha um sentido. Naquele dia foi mais do que peixe. Foi peixe, mas foi mais. Foi viver a vida a partir de Deus. Aquelas águas, aquele cardume que veio, trazido por Deus das profundezas, não estava lá e agora estava. As redes se rompendo. E que o ano de 2024, esse agir de Deus na minha vida ordinária, no meu cotidiano, que resplandece a glória de Deus a partir do meu barco, da minha casa, da minha família, do meu casamento, resplandece a glória de Deus. E diz o texto que naquele instante as redes ficaram tão lotadas de peixe que elas estavam para se romper. Aí, quem estava do lado, quem estava perto, foi alcançado, porque Pedro disse: lançarei o barco sobre a tua palavra. Aí os barcos chegaram, os amigos chegaram, se aproximaram, e aqueles peixes agora estão sendo dividido com aqueles que vieram. A bênção alcança o outro. Que ano de 2024, na minha vida ordinária, o agir de Deus possa transbordar, de forma que todos aqueles que estão à nossa volta possam também ser beneficiados com essa bênção. E como a gente acha sempre que é uma mera questão, irmão João, financeira, né? Tem que transbordar para a gente dar dinheiro para os outros. Dinheiro é para além de peixe, gente. É peixe também. Peixe vendido no mercado vira dinheiro. Não vira? Virou. Mas é mais. É muito mais. Sabe, Jonas? É poder perceber e testemunhar do que Deus tem operado na tua vida, cara. E quando tu fala do amor de Deus, é isso que você oferece, de um barco que está lotado, de um barco que transborda da glória de Deus. E a gente abençoa as pessoas, e as pessoas que estão lá na beira da praia, naquele dia foi festa, naquele dia todo mundo se foi surpreendido, todo mundo fica surpreso na praia, todo mundo fica surpreso diante de você, que 2024 todos se surpreendam a partir do operar de Deus na tua vida, porque você tem lançado barco, rede, movimento, suor, choro, esforço, sobre a palavra de Deus. Em terceiro lugar, hoje eu vou pregar até meia-noite para a passagem, depois a gente vai orar. A partir desse fazer e desse operar de Deus, eu gostaria de dizer para os irmãos que aí a coisa ela se estende assim de uma maneira maravilhosa. Por quê? Porque experimentar do agir de Deus na minha vida e na tua
nunca mais nos deixará paralisados. Nossos olhos nunca mais se apagarão. Os nossos olhos nunca mais se apagarão. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Nunca mais estaremos como mortos, nunca mais. Sempre, sempre com a sensibilidade para se surpreender de novo. Que 2024 seja um caminho para se atingir o novo. Um caminho para a gente se tornar aqueles que o Senhor nos chamou para nos tornarmos. Veja, tudo aconteceu no cotidiano, os barcos, a praia, as redes, os amigos, a empresa, tudo ali no mesmo lugar. Mas o operar de Deus, ele naquele momento, naquela praia, naquele lugar, com todos os equipamentos, ali tudo. Ali tudo que aconteceu levou aqueles homens para diante, levou aqueles homens para a próxima fase. E qual era a próxima fase? Jesus, então, deixa bem claro, isso tudo que aconteceu aqui é muito mais do que peixe, porque aponta para uma realidade espiritual muito maior. Assim como vocês hoje ouviram a minha palavra e experimentaram na área de vocês, aonde vocês acham que tem o controle, no lugar onde vocês não conhecem nada, não será diferente. Porque eu fiz, eu farei. Ele fez, ele fará. Por isso, que seja um caminho para o novo. Um caminho para o novo naquele dia, para Pedro, para André, para João, um caminho novo. Um caminho novo para Tiago, para os filhos de Zebedeu. Um caminho novo. Mas como nós falamos aqui na quinta-feira, diante do novo, nosso coração estremece. E se a gente se deixa tomar e se levar pelo medo, a gente paralisa. Mas a palavra de Deus, lá para Josué, a palavra de Deus, lá para Moisés, é a palavra de Deus agora para Pedro, para André, para João, para Tiago. É a palavra de Deus para mim e para você que estamos a portas de um novo tempo, de um novo ano. O Senhor fala o quê? Ele fala, não temas! Doravante serás pescador de homens. É um novo. Se naquele dia ele se prostrou e disse que não era digno, que ele viria depois disso. Aqueles olhos abertos, acesos para enxergar. O leproso curado. A adúltera perdoada. Uma mão ressequida que volta a se mover. Um túmulo fechado com um corpo em decomposição se transforma em um lugar de festa, porque quem estava morto reviveu. Porque com Cristo Jesus sempre é tempo de se surpreender, de viver o novo, de ir para além das nossas frustrações, de ir para além das nossas forças. Foi isso que ele propôs para aqueles homens à beira da praia. É isso que ele propõe para a primeira igreja presbiteriana em Queimados no dia de hoje. É isso que ele propõe para a tua vida, para 2024. Surpreenda-se. Quem anda com Cristo está com os olhos acesos e passou da morte para a vida. Que Deus nos abençoe.